ação na Fazenda. Vamos relembrar aqui o cenário. O que está acontecendo? O André Gonçalves é o fazendeiro, ele vai mandar uma pessoa para a roça. Estão na baia. WL, lembra dele? WL. Alícia, Raquel e Darlan. A Nádia tem o poder do lampião. Se ela ficar com a chama laranja, ela vai poder vetar um dos roceiros da prova do fazendeiro. A Nádia disse que só vai dar o poder para alguém que a salve da roça. Ela perguntou para Raquel se ela faria isso. A jornalista disse que sim, até porque o André não pode ir para a roça. Eu gosto muito de viver no mundo, sabe, na realidade paralela, em que Raquel Sherazade, André Gonçalves, Nádia Pessoa e Jaqueline são aliados num programa de TV. A gente nunca imaginaria isso, né? Cara, não, isso aí sabe o que é? Sabe aquele... O hipercondutor lá, teve algum choque na realidade, teve algum de ladrões, sabe aquele negócio lá, que mexeu com os átomos do universo, e a gente está aqui vivendo nesse mundo, que eles têm essa parceria. O que a sede está falando na noite de votação? Na academia, Chay e Alícia falaram que querem votar em Nádia. O César, a Márcia, Radamés e Henrique preferem votar em Jaqueline. O César e o Chay disseram que tem motivos para votar nas duas, e eles só estavam discutindo também o voto do grupão, que deve focar em uma pessoa só. Então é legal, Bárbaro, porque eu já fico sempre muito feliz quando, apesar de ter um grupão mais ou menos hegemônico, ele não está dando as cartas. Isso é bom. A outra coisa boa é que não está um contra o outro. Não é um grupo contra o outro. Tem um monte de gente ali, eu vejo uma galera no Twitter chamando uma galera de o centrão, né, que não é nem lá nem cá e tal. Então, tá um jogo bom de ver, porque não tá óbvio, não tá polarizado. Por mais que a gente já imagine o que vai acontecer na roça hoje, não tá tudo tão, sabe, vai lá, toma lá da cá. Não tá um toma lá da cá. E até o fato do grupão estar dividido para ver se vota em Nádia ou Jaqueline já é uma delícia, já é um alívio, já é uma satisfação. É um pouco menos de burrice do que o que eles fizeram semana passada até. Sim, e isso vem não só do grupão, né? O próprio André, que é o fazendeiro, ele não falou até agora quem ele vai indicar. Ele já deu algumas pistas ali, mas ele não falou o nome. Eu estava assistindo agora poucos minutos antes de entrar aqui e ele repetiu ali, né? O Lucas perguntou, deu mais uma chance para ele não quis revelar o nome. Então isso é legal também, porque tem aquele suspense, aquela coisa do que tudo pode acontecer. Tem ali também o poder da Nádia, que embora ela já tenha dado ali a letra que pode dar para Raquel, ela não definiu, né? Não bateu o martelo que vai ser para Raquel. Exato. Então é legal a gente assistir sabendo que pode se surpreender, né? A gente não sabe de tudo que vai rolar. É muito bom e acho que essa dinâmica aberta, acho que é uma galera que não gosta tanto. Tá todo mundo meio cabreiro, querendo entender para onde o jogo vai e fazendo apostas muito erradas, né? O que eu mais gosto é que tá todo mundo dando meio que... Quem tá dando all-in, tá dando all-in mal pra caramba. Pô, é bom demais. O que a senhora acha dessa divisão de votos entre Nádia e Jaqueline? No final das contas, eu acho um perigo dar voto para a Nádia, que acabou de subir do paiol, quer dizer que ela já tem um apoio popular. Dar voto para ela é dar narrativa para ela. É uma burrice gigantesca dos caras. Tinha que ser Chay e Alícia. Mas entendo que o Chay está construindo essa história contra a Nádia e a Alícia, infelizmente, teve a alma, o espírito sugado pela Nádia, né, depois que ela caiu, caiu no golpe da Nádia. A verdade é essa. Ela foi Nádiat. Ela caiu no papinho da Nádia. Mas eu acho que talvez ela esteja querendo também sair um pouco disso, de que todo mundo vai martelar uma pessoa só, então eu vou ali na Nádia porque foi quem eu tive um problema. Acho que ela tá querendo fazer um jogo assim. Mas o jogo da Alícia praticamente foi derrotado depois que ela caiu no papinho da Nádia, como você bem disse, né? Ela bobeou ali, era para ela ter mantido, assim como a Jaque, daquela vez em que a Nádia veio problematizar sobre o Resta 1, a Jaque segurou firme ali, era para a Alícia ter segurado, mas ela não aguentou, e com isso foi junto César Black e Chay.
Não, é espetacular, é muito bom. Mas eu vejo muita gente falando mal da Alicia e tal, mas eu acho que a função dela no jogo está sendo bem interessante. Assim, eu vejo ela ocupando um espaço que alguém precisa ocupar. Primeiro, ser a trouxa da A Nádia, trouxa da rodada. a trouxa da rodada, exatamente. E o segundo, eu acho que ela tem sei lá, um olhar menos viciado, assim, sabe? Ela parece uma participante de reality show mais antiga. Tá demorando para aparecer e tal, tal, tal. Mas é porque a história está sendo construída naturalmente. Então não é. Todo mundo entrou com um vigor muito grande. Eu acho legal ter esse contraponto de pessoas que demoram um pouco mais. Então eu tô achando isso interessante. Concordo. E apesar de demorar um pouco mais, a gente costuma sempre frisar as tretas, né? Mas a Alice, ela tá jogando ali, ela fala com muitas pessoas sobre jogo. O que, antes até da treta dela com a Nádia, eu já tinha falado sobre isso, que eu achava um jogo perigoso. Porque quando você conversa com muitas pessoas confiam em você, elas esperam algo em troca. Então, se ela conversa com todos os grupos, em algum momento de votação, ela vai se posicionar e um desses grupos vai se incomodar, vai falar, pô, converso com a menina até ontem, então foi mais ou menos o que aconteceu ali com a Nádia. Acho que ela quis conversar muito com todo mundo, fazer muitas amizades e acabou se ferrando. Era melhor que ela tivesse já definido os seus aliados e conversa com os outros coisas banais, mas não ficasse falando sobre jogo. Então, isso mostra também esse olhar de uma pessoa que não está muito acostumada com reality show, né? Não é como Exato. Nádia, que já tem um PhD ali em reality. A Alicia, ela vem sem experiência nenhuma, ela vem crua, mas isso é gostoso pra gente assistir, É ver ótimo. nuances diferentes, personagens diferentes e pessoas dispostas a jogar e entregar alguma coisa, ainda que não seja o jogo que a gente mais gosta de assistir, né? É a composição do elenco, né? Que acho que é uma coisa muito importante. E aí acho até engraçado porque ela colou no César, que acabou de sair do BBB, né? Meio que para ter ali uma. Pô, tem alguém aqui que tá esperto no jogo e tal. Foi a pior bobagem que ela poderia ter feito, porque o César só tá fazendo burrice lá dentro, né? Então vamos ver como que eles vão desenrolar. Eu espero que tem aí alguma cisão nesses dois, porque eu acho que eles também estão trocando muita gentileza nas dinâmicas. Tá me irritando muito. Um chamando, não, porque ela é legal, porque ele é legal. Ah, chega. Os crias, Darlan, Tomzão, WL, Yuri e Lili, também conversaram sobre a votação. WL disse que conversou com a Jaqueline e que não votará na POA. Olha só. Sabia, não tinha visto essa. Olha só. Eles, O Darlan não gostou e disse que não dá para sabonetar agora. O WL disse que vai votar em Cali, pois também tem motivos. Isso é bom. Gostei. Eu o não. motivo é Ó, o xixi, né? o motivo é o Tudo xixi. punição. Punição Tudo agora por virou um motivo de voto. Porque a Jaqueline estava muito magoada com o WL e estava até mais magoada com ele do que com outras pessoas que atacaram ela. Né? E o fato deles terem feito as pazes, de certa forma, libera a Jaqueline para odiar mais quem ela precisa odiar, e não o WL, que é um zero à esquerda. Então, para mim, no final das contas, é bom, pô. Sim, essas fases também eu acho que tem um pouquinho de jogo ali, né? Porque tem a baia, a Jaque vai provavelmente ser a mais votada, ela tem que puxar alguém da baia. Então, o medo ali de ser Exato. puxado, é melhor deixar pro amigo laranjinha ser puxado do que eu, né? Deixa eu fazer as pazes antes. Acho que foi um pouco É o disso besta. também. É o besta, pô, é o besta. O WL ele é engraçado. Eu tô achando interessante esse jogo dele meio low profile, mais ativo, né? Tem os pessoal tá tentando conversar com a gente. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Por favor, Michael. Fernanda Abreu, a gloriosa Fernanda Abreu. Bárbara linda, sabe de tudo da fazenda. Os lobos vão ruivar e não uivar. Terá muitos erros no vocabulário e será maravilhoso. Presença da fina cariúcha. Adorei. Obrigada, Fernanda Abreu, pelos elogios. Eu adorei. Eu terá Boa. muitos erros no vocabulário. Para mim, essa frase é isso que eu espero dessa formação de roça. É isso mesmo. E tem outro, tem outro. Cláudia Esteves com a Kraken Realities, Bárbara Sarini, Central Splash, fica a nota 1000. Aê, pô, Ah, gostei. obrigada, Cláudia. Gostei, boa, boa. Quem mais? Rogério Melo Franco, o cheirocentrismo é inevitável? Como vem o futuro? Rogério Melo Franco, que antes do programa começar estava acusando Bárbara Sarini
de ser a Sherazade brasileira. Olha só. Mas Mas eu não provavelmente porque falo se tão bem expressa assim. bem, porque sabe concatenar as frases muito bem. Deve ser, imagino que seja isso. Não sei. Até ele pode mandar outro Tomara. superchat para explicar melhor, né? Para explicar melhor isso. Tomara que seja por esse ângulo aí. Eu acho, Chico, até respondendo a pergunta do Rogério aí, que a Raquel ela vinha num jogo ali contra os crias e que fazia um sentido porque os crias eles ofendiam muitas pessoas, eles debochavam, tinham uma autoestima de milhões. Com a saída da Nath, eles deram uma baixada na bola e o jogo da Raquel ficou ali um enredo que é tanto que você vê que a Jaque tomou esse protagonismo. Perfeito. Então, acho que se a Cariúcha sair, o jogo da Raquel dá uma baixada, porque a Cariúcha é quem ainda tá mantendo a Raquel muito em alta, porque fica ofendendo, né? Fica falando coisas nada a ver. Então, eu não sei se a saída da Cariúcha, né? Se isso acontecer dela ir pra roça, atrapalharia a Raquel. Tudo bem que a gente ainda tem a Simeone ali, que pode ocupar esse lugar de vilã, mas não vejo a Simeone indo muito pro embate. Ela é aquela que fala por trás e que tenta atiçar para que os outros façam, né? Então é uma preocupação que eu tenho ali em relação ao jogo da Raquel. Eu fico curioso porque a partir do momento que sair a Cariúcha e que sair, sei lá, o Laranjinha e talvez a Simeone, vai ficar claro para todo mundo que a vilã é a Raquel. Essa é a minha expectativa nesse jogo. Mas tudo bem, depois a gente fala mais. Que mais? Que mais que aconteceu? O Tonzão disse que se todos votarem na Jaque, eles não vão conseguir se proteger. O Darlan continua discordando, dizendo que ele é a primeira opção de voto da PO e que o grupo dela deve ir em cima dos crias. E Yuri disse que se o WL quiser votar em Cali, ele deve votar, porque a Jaque já está certa na roça. A Lili acha que o André vai mandar a Cariúcha. Quem que o André vai mandar, hein? Eu já vi várias teorias de César Black, de Cariúcha, o próprio Darlan. Quem será que ele vai mandar, o Bárbara Sarini? A senhora que, tal qual o seu colega de Bora Comentar, Dieguinho Schweng, vocês não saem do Play Plus? Quem que o André vai votar? Pelo amor de Deus! Tá bem difícil, Chico. Eu não sei porque ele não deu pistas, né? Ele, inclusive, não revela se vai ser alguém do dito Centrão ou dos Crias. Ele não revelou ainda. Numa conversa há pouco com a Raquel falou que achava melhor para a Jaque ir com o Laranjinha, porque o Laranjinha deve estar queimado aqui fora e tal. E aí o André soltou uma frase, né? Que eu falei, olha, pode ser que indique que ele vai em alguém do Centrão. Porque a Raquel falou, é melhor ir com um Laranjinha do que um Radamés, por exemplo. E aí ele falou, aí que você tá enganada. O Radamés tá bem dentro daquele grupo, você que não percebe e tal. Então, assim, ele mostrou um incômodo com esse pessoal do Centrão que me faz pensar que até esse suspense seja por isso, para que esse pessoal do Centrão não se prepare, sabe? Tomei um susto. Eu acho que vai ser, de repente, alguém dali, às vezes até o próprio Radamés, não sei. Fiquei com essa expectativa. Na semana passada, na roça da semana passada, o André fez questão de votar no Radamés como quem dá um pito, como quem dá uma bronca, como quem fala, tá ligado? Fica ligado, né? Tipo a Regina Rouca, né? Ele mandou um se liga, hein? Né? Foi isso que ele falou pro Radamés na roça passada. Eu não senti que eles se aproximaram ao longo dessa última semana. E talvez por eles terem tido ali no começo algum tipo de interação mais próxima e o André ter se magoado, eu acho que o Radamés não chega a ser uma má aposta no voto do André hoje. Só não sei se é um voto bom. Acho que é um voto institucionalmente faz sentido para o André, mas acho que para nós que estamos aqui assistindo, a gente quer ver o circo pegar fogo, pô. Quem é o Radamés na fila do pão? Ninguém se importa com o Radamés. É verdade. E até se a casa, de repente, voltar na Cariúcha, se rolar. Porque, assim, tudo tá podendo acontecer aí, diante, né, desse pessoal com todo esse suspense aí. O poder da Nádia também, que a gente não sabe qual vai ser. Porque tem o poder que a gente sabe, que é o de vetar alguém da prova do fazendeiro, mas tem aquele outro lá, que a gente costuma já conhecer as careladas, que pode botar um fogo naquela casa. Então, se for alguém dos crias, o público, né, quer que essa pessoa saia. Daqui a pouco eu tô até vendo a galera fazendo mutirão pro Radamés ficar e eliminar uma Cariúcha, por exemplo. Tudo isso pode acontecer, né? É.
O pessoal está falando que ele não votaria no Radamés porque ele ganhou a prova com a ajuda do Radamés, a prova do fazendeiro. Mas É, não sei se isso impediria, não. Daí eu começaria a gostar até mais do André Gonçalves se ele faz isso. O que verdade. a gente gosta é de balbúrdia, pô. Cara, E o e Radamés daí? ia usar isso pra se vitimizar, né? Daí o André tinha que falar, eu conheço o seu passado. Aí o Radamés gela. Aí o Radamés vai à loucura. É, tá bom, tá bom. Ó, a Cariúcha acredita que o André. Eu falei a Cariúcha meio como a Cariúcha fala, né? A Cariúcha, ela acredita que o André não vai indicar o Darlan. O motivo? Segundo ela, André tem medo que Darlan volte fazendeiro. Cariúcha acredita que ela vai ser a indicada. Darlan não concorda com a visão da PO e acredita que André pode combinar com quem sobrar no Resta 1, tirá-lo da prova. Tá, tá. Mas por que medo do Darlan? De repente dele voltar a Indicado? fazendeiro e indicá-lo na próxima semana. Entendi, entendi, entendi. Eu não Tá. acho que o André teria medo disso, assim. Acho que se ele fizer uma outra movimentação é mais por jogo. O André, ele é um cara muito observador, né? É, é. E eu, assim, ó, até o que eu senti mais falta dessa gestão André Gonçalves, Bárbara, foi justamente da presença dele. Eu achei que ele se encastelou, achei que ele deu uma apagada, assim, num mau momento. Acho que era uma hora dele estar frequentando um pouco mais as pessoas, mas ficou claro que como ele obviamente ficou seguro, né, imune essa semana, ele meio que tirou uns dias off, assim, de fazenda. Ele está noutra frequência. E aí eu acho que isso é ruim para ele, né? Acho que é um momento de evidência, é um momento que ele deveria estar falando mais. A gente até vai falar do que ele conversou com a Raquel aqui, mas é pouco, né? Ele deu uma sumida, o André Gonçalves. Por onde anda André Gonçalves, né? Tá na Record. Também senti que ele ficou um pouco apagado. Trabalhou muito ali nas funções dos animais, mas a gente já está cansado de saber que aqui fora a gente não se importa com quem trabalha, com quem lava louça, com quem faz muita coisa dentro da casa. Então ele trabalhou muito, mas trabalhou pouco para o entretenimento, né? Exatamente, exatamente. Mas aí hoje ele trocou uma ideia com a Sherazade. Até foi bom. A gente tem aqui o. Ele mandou um chavequinho para Raquel Sherazade, que foi bom. Tu viu esse? Que eu não lembro. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele falou que dava a entender que ele estava falando de namorar, mas era de voar. E aí a Raquel deu uma quebrada, assim, sabe? Sabe quando vai assim? E aí foi bom. Eu que estou chipando desde que eles foram anunciados, eu hoje eu vou Ficou feliz. montar. Eu vou montar perfil de shipper, Andresade, sei lá como é que vai ser o nome. Mas eu gostei. Chipas ou Bárbara? Eu acho que os dois são legais, combinam pelo histórico do André, que já ficou com jornalista. Quem sabe esse interesse aí, e Ficou com até a ex jornalista. dele. É, foi casado, até a ex dele falou que chipa também. A Vamos ver, Cíntia, né? né? Quem sabe? E seria legal, porque seria um novo enredo que eu nunca imaginei para Raquel Sherazade, para o próprio André no reality. Então, vai ser engraçado. Acho que chipo, sim. Eu acho que seria muito bom para a Raquel, porque ajudaria um pouco a quebrar esse gelo, assim, sabe? Porque eu acho que ela está muito distante, ela está muito no Olimpo da sociedade. E aí, tudo que ela faz é muito calculado e tal, e tal. Uhum. E aí eu acho que ela tá, tipo, gostando de alguém de verdade lá dentro, numa casa que ela sempre disse que é melhor que todo mundo. Acho que ajudaria um pouco a dar uma, sabe, uma aquecida, assim. Acho que ficaria mais fácil de gostar dela as pessoas, né? Não a torcida, mas as pessoas normais, as pessoas comuns. Mas eu acho que ela não ficaria. Eu acho que se esse casal acontecer, vai ser tipo a Bárbara e o Irã, que eram muito amigos dentro da casa e vieram ter alguma coisa depois do programa, sabe? Ah, pode ser. Tomara que não. Ó, ela estava falando que a borboleta encontra a outra, copula e cai. Aí vem a centopeia. Aí ele falou, por isso que dizem que não tem nada melhor, né? E daí deu um sorrisinho sapeca. E ela também. Aí ele falou, voar.
Você achou que era outra coisa, né? Aí eles riram muito e é isso. Enfim, vamos ver que quem são caprichetes. Humanizaria. Cara, eu shippo muito. Eu que tenho feito algumas críticas pontuais a Raquel Sherazade, eu acho que isso seria, assim, ela sem dúvida alguma cresceria muito no jogo. Mas o André conversou com a Sherazade sobre o voto. O fazendeiro está na dúvida se manda uma planta ou um adversário mais forte que realmente tenha motivos para ser eliminado. Ele falou qual seria ele ficou prospectando qual seria o melhor cenário para a Jaqueline, que ele quer ajudar a Jaqueline. A Sherazade acredita que um nome forte do grupão, caso vá para a roça contra pessoas mais neutras do resto da casa, essa pessoa do grupão não será eliminada. Entendeu? Se for um planta, o resumo da história é: se for um planta, o grupão volta. Essa é a teoria. Então o André questionou qual o momento certo para indicar. O grupão será eliminado. Eu entendi errado. Tá bom, desculpa. Foi até nesse caso aí que eu falei do Radamés, né? Que no caso, a Raquel, ela até deu um exemplo. Se o Radamés for o Laranjinha, é melhor a Jaque ir com o Laranjinha, porque o Laranjinha sai. E aí é quando o André falou, mas o Radamés não é isso que você está pensando, não. É isso, é exatamente isso. Aí o André questionou qual o momento certo para indicar alguém para a roça, se dependendo de quem for, vale a pena esperar para eliminar nas próximas semanas. A Sherazade defendeu a ideia de que eles devem aproveitar a onda, ou seja, se durante a semana essa pessoa exercer um protagonismo negativo na casa, eles precisam mandar essa pessoa antes que o acontecimento esfrie. Aí praticamente como se ela estivesse justificando a ida da Jaqueline também. Isso serve para a Jaqueline, por exemplo. Serve. Acho que serve para Jaqueline e para Cariúcha, né? Que são os grandes nomes ali que causaram. Porque a Jaque foi, sem dúvida, a que mais causou, com a punição e tal. Mas a Cariúcha também se destacou bastante negativamente na última dinâmica, né? Ela foi bem para cima da Raquel e até debochou ali, meio que desafiou o André, né? Quando ela disse, ela quase falou o quê? Que ele não tem personalidade, só faz o que a Raquel manda e tal. Então acho que foram os dois nomes que mais se destacaram. E até aproveitando isso de momento, você pode ver que o Laranjinha era um nome muito falado na semana passada e agora já deu uma esfriada, né? Essa semana a gente não vem falando muito dele. Sim. O que é até algo positivo para essa edição, que a gente vê que os enredos eles estão se renovando. A gente não está aqui discutindo os mesmos assuntos que nós discutimos na terça passada, né? Não, isso está sendo muito legal, assim, porque está todo mundo muito disposto, né? Está todo mundo muito disposto a entrar em conflito, a se mostrar, a fazer VT, a render pauta. Então isso está sendo interessante, porque a gente correu o risco, né, de ficar um negócio, como diz o Rogério Melo Franco, cheirocêntrico, né? E não está sendo isso. A própria Raquel Sherazade, essa semana, foi muito menos interessante que outros elementos ali, né? A gente viu a ascensão da Jaqueline, a ascensão da Nádia, né? Então está sendo interessante. Vamos ver o quanto que isso continua dinâmico